Olá a todos, bem-vindo a mais uma videoaula de História. Então vamos continuar com o pessoal do 7º ano. O assunto de hoje, Península Ibérica e os mouros. Então, Península Ibérica é o território, que hoje a gente chama de Portugal e Espanha. Então, se a gente for juntar ali na época Portugal e Espanha, a gente poderia chamar Península Ibérica. Na verdade, até hoje a gente pode chamar ali de Península Ibérica quando fala dos dois países juntos. E os muçulmanos, que a gente estudou no outro capítulo, eles não conseguiram conquistar toda a Europa, mas Península Ibérica eles dominaram. Então, Portugal e Espanha vão ficar na mão dos mouros aí muito tempo. Então, tem ali embaixo, no cantinho ali à esquerda, ali Portugal e Espanha, para a gente ter uma ideia na Europa onde fica. E essa invasão aí começou no século VIII, e foi colocada em prática pelos mouros, que a gente vai ver logo depois, e começa através de Ceuta, na África, norte da África. Então, tem aí o território aí da Andaluzia aí em verde ali na Europa. Esse território que era Portugal e Espanha, Península Ibérica, fica na mão dos muçulmanos. E ali embaixo a gente tem, bem a pontinha ali embaixo, no norte da África, a gente tem Ceuta. Então ele quase que tem um mar ali no meio, parece pequenininho no mapa, mas precisa de barco para atravessar. Então eles saíram da África, atravessaram, chegaram ali na Península Ibérica, na Europa, e os muçulmanos dominaram toda essa parte aí. Então tem aí as datas, os califados, os sucessores de Maomé. Então, os líderes do Império Muçulmano. Então eles conquistam uma boa parte da Europa, principalmente a Península Ibérica. E os mouros, os mouros não eram exatamente árabes. Então era um povo africano que habitava ali o norte da África, que hoje é Marrocos e Argélia. Eram chamados de mouros por causa desse maures em latim significa negros. Então latim era a língua dos romanos. Então os romanos que dominaram aí esse norte da África no século I ali antes de Cristo, chamavam os negros de maures, e com o tempo viraram os mouros. Então tem ali Marrocos e Argélia, tanto que bem na pontinha ali ao norte, para cima de Marrocos, tem Ceuta, onde vai fazer a ligação com a Europa. E os mouros se converteram ao islamismo, então eles não eram árabes, eram um povo africano, mas em contato com os árabes, com os muçulmanos, eles se converteram ao islamismo. Então tem aí algumas imagens desses africanos muçulmanos, os mouros. E a presença dos mouros na Europa deixou uma forte herança cultural, ou seja, modificou totalmente a cultura, o jeito de viver ali na Europa. E consequentemente, se modifica Portugal e Espanha, lógico, vai modificar a América e o Brasil especificamente. Então, na época, os árabes eram a elite científica, ou seja, hoje a gente imagina, por causa principalmente da televisão, a gente vê os povos ali, árabes, numa situação bem diferente, não consegue imaginar eles como uma elite científica, um povo dominado pela religião e tal, e a Europa com muita ciência. Na época era exatamente o contrário. Então quem era a elite científica, quem desenvolvia muito ciência na época, eram os árabes. Matemática, medicina, astronomia. Então tudo isso que a gente conhece hoje é devido aos árabes. Em compensação, do outro lado, os europeus viviam numa época que era conhecida como Idade das Trevas. Historiadores, quando falam dessa Idade das Trevas aí, durou quase 1000 anos,
eles colocam principalmente esse nome aí, né, Idade das Trevas, porque não havia iluminação, não havia luz, não havia ciência, não havia conhecimento, não havia progresso. Então havia um domínio religioso, né? A Igreja Católica dominava muito, de uma forma muito firme, né, a Europa. O feudalismo, né, que a gente já estudou, a mobilidade social, ou seja, não é só se mudar, também era difícil de mudar, né, mudar de casa e tal, era bem difícil, mas aí mobilidade social, no caso, é principalmente ascender. Então, aquela história do filho de peixe, peixinho, então, filho do cara que era ferreiro também era ferreiro, filho do pescador era pescador. Então é difícil hoje a gente imaginar isso, porque o pessoal hoje tem direito a estudar, progredir na carreira, ser engenheiro, ser professor, ser jogador de futebol, escolher o que quiser. A Europa também tinha muitas guerras, muitas doenças, então uma época muito complicada para a Europa, e que a presença dos mouros, né, desses africanos muçulmanos aí vai modificar tudo. Então tem uma representação aí dessa época aí na Europa, nos castelos, a Idade das Trevas. Musicalmente, por exemplo, a Espanha tem um estilo musical, né, o flamenco, muito conhecido. Portugal tem um estilo musical chamado fado, também muito conhecido. É influência dos árabes. Pra vocês terem uma ideia, o violão se utiliza muito na Espanha e Portugal. Tem origem ali entre os árabes. Obviamente, o flamenco e o fado, esses dois estilos musicais e o violão, vão modificar a música brasileira, principalmente a música popular brasileira, a MPB. Uma representação aí. Arquitetura, prédios vão ser modificados aí com a presença dos mouros, e principalmente engenharia naval, ou seja, os barcos. Se os portugueses, espanhóis vão no futuro dominar o mundo através dos mares, com a presença das caravelas, por exemplo, em Portugal, é por causa da influência dos muçulmanos. Eles manjavam tudo de barco, de navio, de engenharia naval. Então, somente ali a partir do século XI, os cristãos europeus vão reconquistar a Europa, vamos dizer assim, para os cristãos, né? Os muçulmanos, muitos vão ser expulsos ou convertidos ao cristianismo. Então essa ofensiva cristã contra os mouros em Portugal e na Espanha vai até mais ou menos ali quase 1500, e os mouros perdem o domínio ali de Granada, na Espanha, né? E era o fim do domínio muçulmano na região. Então, essas cruzadas aí a gente vai falar nas próximas aulas. De qualquer forma, muito obrigado mais uma vez. Juízo, fique em casa, estuda, e a gente se fala. É isso aí, juízo, brigadão e até mais.